Bom dia e bem-vindo a este novo boletim sobre a guerra na Ucrânia. Vamos revisitar as principais tendências desde o mês de abril, com um aumento das ofensivas russas em toda a frente, cujos resultados veremos. A ofensiva ucraniana em direção a Kursk permitiu alcançar vários objetivos estratégicos. Também observaremos o impacto dos crescentes bombardeios de longa distância de ambos os lados do conflito. A chegada dos F-16 eleva o moral ucraniano, mas não compensa as centenas de bombas planadoras lançadas pela Rússia. Também faremos um balanço estatístico da situação material e humana para ambos os lados e traçaremos as perspectivas de evolução da situação a curto e longo prazo. Lembro que este vídeo é patrocinado e todo o dinheiro do patrocinador é revertido para ações de caridade, que é marcada por avanços russos que aceleram. A Rússia avançou 63 bilhões por mês em 2023 e agora avança 185 bilhões mensalmente, totalizando 1.480 bilhões desde o início de 2024. Em detalhes, os avanços mais fortes ocorrem principalmente no Oblast de Donetsk, com 1.053 quilômetros conquistados nos primeiros 8 meses do ano. Porém, é preciso relativizar esse volume, pois neste ritmo a Rússia levaria 6 anos e 4 meses para conquistar os 10.000 quilômetros restantes do Oblast e invadir todo o Donbass. Portanto, eles estão muito longe disso, pois existem grandes cidades que servirão como obstáculo e eventualmente como fechadura. A outra zona de progressão para a Rússia é, obviamente, no Oblast de Kharkiv, onde 283 quilômetros quadrados foram invadidos após a ofensiva que ocorreu em maio passado e que desmoronou assim que os ucranianos tiveram a oportunidade de bombardear a Rússia e impedir o fluxo logístico que permitia manter essa frente. E, portanto, a Rússia não atingiu nenhum dos objetivos que foram anunciados e eu te encaminho para o vídeo no qual nós justamente antecipamos essa evolução desfavorável para a Rússia nessa frente. Do lado ucraniano, é claro, houve uma grande ofensiva onde não se esperava, já que a Ucrânia conquistou 970 quilômetros quadrados do território russo no Oblast de Kursk no início de agosto. A isso podemos adicionar também 300 quilômetros quadrados que estão sendo disputados e onde estão ocorrendo combates. E se olharmos um pouco para trás, em menos de um mês, isso significa que a Ucrânia conquistou tantos territórios na Rússia quanto a Rússia conseguiu tomar no Donbass desde o início do ano, em 8 meses. Portanto, quando lançam uma ofensiva em uma área não defendida pela Rússia, é óbvio que avança rapidamente, e hoje tem dificuldades para retomá-la. Quanto às perdas materiais, vemos um aumento muito claro no número de perdas para ambos os lados desde abril, o que está ligado ao aumento das ofensivas russas durante o período. E também vemos que do lado ucraniano houve a ofensiva de corrida, que obviamente, como todas as ofensivas, custa material e vidas humanas. E é por isso que temos perdas materiais recordes para a Ucrânia desde o verão de 2023, mas ainda temos uma taxa de perdas materiais em relação aos quilômetros quadrados que são conquistados, que são infinitamente melhores do lado ucraniano em comparação ao que podemos observar do lado russo. Segundo o banco de dados Oryx, com provas por imagem, a Rússia perdeu quase 18.000 equipamentos desde o início da guerra, incluindo cerca de 5.000 blindados de combate e 5.300 transportes de tropas blindados. A Ucrânia, por sua vez, perdeu 3 vezes menos equipamentos, com 6.500 perdas, incluindo 1.300 tanques e veículos blindados de combate, além de mais de 2.000 veículos de infantaria. Mas o mais interessante aqui são as tendências que podemos observar, e a Rússia agora perde entre 1.800 e 2.000 equipamentos todos os meses, mas em detalhes vemos uma verdadeira reviravolta. O número de tanques perdidos na guerra vem diminuindo mensalmente, com 166 perdas em agosto, embora ainda seja um número enorme, considerando que a França possui 200 tanques no total. Vale lembrar que há diferenças de qualidade entre os tanques soviéticos obsoletos e os modernos tanques Leclerc franceses. Mas incidentalmente, no momento, eles têm cada vez menos, mas além disso, podemos notar que a proporção de tanques dos anos 60 já ultrapassa 20% do que é empregado pela Rússia. Ou seja, temos cada vez menos equipamentos pesados capazes de conduzir ofensivas, mas que além disso são equipamentos que são cada vez menos eficazes, menos eficientes e talvez sejam os primeiros sinais de um esgotamento e do fato de que estamos chegando ao fim dos estoques soviéticos e da capacidade russa de se renovar, retirando veículos deste parque, e isso também é o que notamos para os BMPs que estão cada vez menos presentes desde março. Você vê este gráfico no qual há uma queda estrutural.
Como resultado, para manter o volume de equipamento envolvido, apesar da diminuição do equipamento militar disponível, a Rússia está envolvendo cada vez mais veículos civis, que já representam 1/3 do total de perdas russas, aos quais devemos adicionar ainda 12% das perdas, que são simples caminhões. Portanto, a presença de veículos civis é quase um hábito do lado ucraniano, onde faltava estruturalmente equipamento militar. Mas aqui vemos que a Rússia está ainda menos equipada que a Ucrânia, com agora 45% de suas perdas em veículos que absolutamente não deveriam estar na linha de frente, com 4x4 vans, caminhões e, claro, esses eternos carrinhos de golfe, que se tornaram uma piada na internet, mas que normalmente não deveriam estar na linha de frente. Desde março, também vemos a multiplicação de ataques russos realizados com simples scooters, motocross, quads, que representam cerca de 50 perdas registradas a cada semana. Então, realmente não se trata de casos isolados, é uma generalidade, é um método que vemos regularmente em toda a frente e que também é a consequência do fato de que essa famosa carne de canhão está voltando em massa e é por isso que as perdas humanas russas nunca foram tão altas quanto neste período, enquanto a progressão no campo não é muito maior do que no passado. Então, se voltarmos aos equipamentos, bom, a Rússia também perde de 150 a 200 peças de artilharia mensalmente, considerando apenas o que pode ser comprovado. Também observamos que os calibres estão diminuindo, com peças de 120 mm e inferiores representando agora 30% das perdas mensais, enquanto anteriormente eram calibres muito maiores. No lado ucraniano, observamos um aumento mensal no número de perdas, acompanhando a intensidade dos ataques russos com um pico em agosto. Com 1.233 equipamentos russos comprovadamente destruídos no pico da ofensiva de Kursk, a Rússia geralmente perde 2 a 3 vezes mais equipamentos que a Ucrânia, proporção estável desde o início da guerra. Em agosto, as perdas russas foram 1,5 vezes maiores que as ucranianas. Isso é realmente excepcional. A Ucrânia perde entre 100 e 200 veículos de infantaria e tanques, além de 50 a 100 peças de artilharia mensalmente e entre 100 e 150 veículo resistente a emboscadas protegido por minas e veículo blindado de pessoal todos os meses. Ainda com vantagem óbvia para a Ucrânia. Uma área de preocupação, no entanto, é o crescimento do número de sistemas de guerra eletrônica. As perdas de ambos os lados são comprovadas pela destruição de radares ucranianos. São agora iguais em volume. Mas a Ucrânia ainda depende de uma capacidade de produção que é muito maior, pois tem toda a base industrial e tecnológica de defesa de todos os seus aliados que lhe fornecem equipamentos, enquanto a Rússia tem muitas dificuldades devido às sanções para se equipar e renovar seu estoque. Portanto, nessa área, sim, os russos perdem tanto quanto os ucranianos, mas a longo prazo é estruturalmente certamente melhor para os ucranianos que têm uma renovação. No que diz respeito ao balanço humano, infelizmente continua a aumentar, pois quando somamos os dois lados, atingimos 1 milhão de perdas humanas entre os feridos e os mortos. E com um ritmo de perdas, especialmente para a Rússia, que nunca foi tão grande quanto agora, enquanto estamos vendo uma queda estrutural do lado ucraniano, pelo menos do que podemos observar em fontes abertas e de acordo com as informações que podemos obter de diferentes maneiras, e isso está ligado às ofensivas russas, que são retomadas com equipamentos de qualidade cada vez menor, retomando as ofensivas como tanques e canhões, como na época de Bakhmut, e para isso temos muitas imagens agora que não deixam dúvidas sobre a realidade dessa situação no campo. E no final de julho, as perdas humanas russas já eram estimadas em 135 mil mortos, dos quais 61 mil mortos são conhecidos nominalmente com as pesquisas em Osina realizadas pela British Broadcasting Corporation e Mediasona. Ou seja, realmente temos a lista dos nomes das pessoas que realmente morreram, e ao verificar nos cemitérios, percebemos que menos da metade dos mortos são conhecidos, o que significa que no total temos 110 mil mortos apenas na Rússia no mínimo, aos quais devemos adicionar mais 23 mil mortos da República Popular de Donetsk e República Popular de Lugansk, as antigas zonas separatistas ucranianas, nas quais os homens foram realmente envolvidos em grande número desde o início da guerra, com perdas muito grandes. Mas o que também é interessante é ver o ritmo de novas mortes nominalmente provadas, que variava entre 100 e 240 novas mortes por semana desde o início da guerra, mas o ritmo está acelerando ainda mais, pois temos 7 mil novas mortes nominais que puderam ser identificadas apenas no mês de agosto, o que leva a um balanço de pessoas cujos nomes conhecemos dos mortos de 68 mil. Além de 4.700 oficiais reconhecidos por cerimônias, condecorações póstumas ou mensagens de condolências nas redes sociais.
Ou seja, em um mês temos um aumento de 10% no total de mortes em relação ao que conhecíamos desde o início da guerra em fevereiro de 2022 e, portanto, o balanço, mais uma vez, é geralmente ainda pior se incluirmos a República Popular de Donetsk e a República Popular de Lugansk e, portanto, certamente devemos ultrapassar os 150 mil mortos para o lado russo desde o início do conflito. Ao analisar a distribuição das mortes no mapa do país, percebe-se que as minorias, como os buriates e os habitantes do Tatarstão, são os mais afetados. Somando aos 150 mil mortos, há pelo menos 3 vezes mais feridos graves, totalizando 450 mil pessoas, com um saldo global para a Rússia superior a 600 mil perdas. Novamente, lidamos com números conservadores, já que o orçamento russo para 2023 havia alocado recursos para 360 mil novas pensões de invalidez, em comparação com o período pré-guerra, indicando um grande aumento no número de feridos graves e irrecuperáveis. Considerando 1 milhão de homens que fugiu da Rússia para evitar a mobilização no inverno de 2022 a 2023, o país perdeu 5% de sua população masculina jovem em idade de lutar e trabalhar, o que complicará a reconstrução. Aliás, a Rússia também classificou, em julho, os números oficiais que até então eram públicos, como, por exemplo, pedidos de herança ou pagamento de pensão, o que tornará ainda mais difícil a confirmação dos números que tínhamos na Alcine, mas geralmente hoje as fontes russas estão relativamente próximas do que podíamos identificar em fonte aberta e, portanto, só teremos essas informações que são agora exploráveis. Ainda podemos medir o número de recrutas que é realizado a partir das despesas que são feitas pelas regiões, que são as que pagam bônus de recrutamento, e, portanto, estimamos que há 200 mil novos recrutas no exército russo, o que permitia manter esse número de homens disponíveis na frente. No entanto, isso não é suficiente, pois, como a ofensiva de corrida pôde provar, na qual vimos que havia apenas iniciantes nessa zona, e isso obrigou a Rússia a desguarnecer o restante da frente ucraniana. Quando estive lá, eles abençoaram essa ofensiva de corrida, porque para eles, em Zaporizhia, Luhansk, etc., os russos pararam de avançar, também em Kherson. E até mesmo o repatriamento de milícias, como a de Baird, que estavam destacadas no Burkina Faso, foram repatriadas para serem urgentemente engajadas na tentativa de parar os ucranianos na região de Kursk. E estima-se que a ofensiva ucraniana de Kursk exigiu que a Rússia mobilizasse 55 mil homens para lançar uma contraofensiva, cujos resultados ainda estão por vir, já que Putin exigiu que a área fosse totalmente liberada antes do dia 1º de outubro, e isso obviamente será um fracasso, já que, apesar de todas as ofensivas que lançaram, avançaram apenas algumas dezenas de quilômetros quadrados. Assim, os ucranianos ainda lideram na região de Kursk, visto que até lançaram uma segunda ofensiva para cercar as tropas a oeste do primeiro bolso. Quanto às perdas ucranianas agora, elas são conhecidas com muito mais precisão, uma vez que a comparação entre o que se pode encontrar em Alzinte e a contagem de novos caixões nos cemitérios é apenas 30% adicional, e, portanto, o projeto UA-Losses registrou 53 mil mortes desde fevereiro de 2022, ou seja, provavelmente temos mais de 80 mil mortos, adicionando os 30% que são identificados, aos quais podemos adicionar até 400 mil feridos, nas estimativas mais altas do lado ucraniano, e essa melhor proporção de sobrevivência do lado ucraniano, ela está principalmente ligada à melhor sobrevivência dos materiais que são usados pela Ucrânia, como a comparação dos Bradley usados pela Ucrânia contra os veículos blindados de transporte de pessoal usados pela Rússia, e vemos a proporção de cada um que está simplesmente danificado e não destruído. Obviamente, quanto mais destruição, menos sobreviventes a bordo. O que é muito desfavorável para a Rússia, na qual a maioria dos equipamentos está destruída e não apenas danificada. Por outro lado, ao contrário da Rússia, as estatísticas mostram uma diminuição no número de mortes ucranianas desde fevereiro, quando a Ucrânia passou para a defensiva, embora as perdas da ofensiva de Kursk em agosto provavelmente ainda não constem nas estatísticas. E também devemos ter em mente que os ucranianos têm um potencial de recursos humanos muito menor que a Rússia, o que explica por que eles são muito mais cautelosos com seus homens e por que não os envolvem da mesma maneira. No geral, também começamos a ver o efeito das mobilizações de meses atrás do lado ucraniano. Quando estive lá, me explicaram que, em vez de terem 20 dias de missão nas trincheiras e 3 dias de descanso, agora tinham 20 dias de missão e 10 dias de descanso, o que é ótimo para o moral. E um segundo elemento é que os ucranianos agora têm o direito de recuar. Até então, eles eram instruídos a defender a trincheira e a linha de árvores a todo custo. Agora eles podem recuar, já que fizeram os russos sofrerem o bastante.
Portanto, esses dois fatores explicam o menor número de mortes do lado ucraniano atualmente, mesmo em comparação com o ano anterior. Em relação aos civis, não há mais um aumento significativo no número de mortes. De acordo com a Organização das Nações Unidas, cerca de 150 civis ucranianos morrem mensalmente devido aos bombardeios russos, somando-se às mais de 100 mil mortes confirmadas desde o início da guerra, sendo mais de 80 mil apenas em Mariupol. Mas a Rússia até se gaba, através da voz de Maria Lvova, de ter deslocado mais de 700 mil crianças da Ucrânia ocupada para a Rússia. A Ucrânia forneceu uma lista de 19 mil crianças que foram sequestradas pela Rússia nas áreas libertadas durante as contraofensivas de 2022. E a Rússia se recusou a devolvê-las, apesar da tentativa de mediação, inclusive de vários estados africanos. E, portanto, a Rússia realmente zomba muito claramente dos esforços globais na área. Quanto ao relatório de fogo, a chegada dos projéteis fornecidos pela República do Sheikh a partir de maio teve o efeito esperado, ou seja, um reequilíbrio da artilharia. E as autoridades ucranianas anunciam disparar entre 6 mil e 8 mil projéteis por dia, que são disparados do aumento de produção observado nas fábricas. Que fornecem à Ucrânia, mas também nos estoques que finalmente chegaram, segundo o que me disseram. Quando eu estava lá, a 3ª Brigada de Assalto, que eu pude visitar em agosto, eles realmente sentem que quando são atacados, eles podem responder sistematicamente, o que não era o caso em maio. E ainda antes, então, a grande vantagem agora para os ucranianos na artilharia é que eles podem responder quando são atacados. Quanto ao uso dos famosos drones Kamikaze First Person View, a Rússia teria recuperado seu atraso e afirma produzir 4 mil drones por dia. Ou seja, 120 mil drones por mês, enquanto a Ucrânia, por sua vez, afirma consumir 100 mil por mês e quer atingir 150 mil drones por mês até o final do ano. E quando olhamos para as evidências de uso dos First Person View, no entanto, não estou falando dos anúncios de ambos os lados, ainda vemos uma grande vantagem para a Ucrânia, mesmo que a Rússia esteja recuperando. E este gráfico permite ver a proporção de equipamentos perdidos em cada campo que são devido a esses drones. E você vê que isso agora representa 3/4 das perdas materiais, sabendo que pelo preço de um projétil de artilharia, podemos disparar 10, 12 drones Kamikaze First Person View com os resultados que conhecemos. Quanto aos drones de observação, a Ucrânia ainda leva vantagem com recursos fornecidos por seus aliados, incluindo os drones bombardeiros pesados, chamados de Baba Yaga, uma especialidade ucraniana quase inexistente do lado russo, sendo usados em massa em toda a frente. Vimos algumas pequenas novidades do lado ucraniano, especialmente com o drone lançador de Kupins, que permite atacar uma trincheira russa inteira em uma única passagem, e do lado russo, e o uso de drones de fibra óptica, que foi mostrado pela primeira vez, embora fosse uma técnica que conhecíamos dos ucranianos, mas não foi muito divulgada, e para isso eu te encaminho para o artigo que escrevemos na Aericosmos sobre o assunto dos drones de fibra óptica do lado ucraniano. No que diz respeito aos ataques aéreos, há uma enorme vantagem, especialmente com a disponibilidade em grande número. Dessas famosas bombas planadoras, eles lançariam quase 50 por dia, também com bombas de várias toneladas. Então elas são relativamente imprecisas, mas entre a quantidade que eles têm e a massa de explosivos que estão disponíveis, obviamente isso causa danos que são... As bombas planadoras são a única vantagem competitiva da Rússia, permitindo romper os bloqueios da defesa ucraniana. Espera-se que a chegada dos F-16 possa fazer com que esses aviões temam realizar bombardeios, já que os F-16 têm mísseis antiaéreos com maior alcance que a distância de planeio dessas bombas. No entanto, isso não ocorrerá imediatamente, pois não há F-16 suficientes e eles estão dedicados à defesa contra os mísseis de cruzeiro russos. Os ucranianos também possuem bombas planadoras, como os A2 SM fornecidos pela França a um ritmo de cerca de 50 unidades por mês. Eles têm um efeito muito interessante. A isso se somam as bombas Joint Direct Attack Munition, que são usadas há quase 2 anos nos MiG-29. Mas mesmo que vejamos dezenas de vídeos de seus efeitos, obviamente o efeito global não é equivalente, simplesmente porque eles não têm a massa. No que diz respeito aos mísseis, temos centenas de mísseis de diferentes tipos, que são disparados por ambos os lados. A Rússia, por sua vez, possui mísseis KH-101 e drones Kamikaze Shahed de origem iraniana, que representam a maioria do que é disparado pela Rússia. E do lado ucraniano temos uma multiplicação de ataques também, com ataques bem-sucedidos a mais de 2.500 quilômetros, como eu havia dito há alguns meses quando o encontrei. Os fundadores que estavam produzindo um drone e um míssil
de cruzeiro com alcance de 3.000 km. Pronto. Isso prova que ele está operacional e o verdadeiro problema é a grande discrepância que podemos observar entre o tipo de alvos que são atacados pelos dois lados. Do lado russo, temos um discurso na Organização das Nações Unidas, no qual ele explica que 97% dos alvos atingidos são pela Rússia. São infraestruturas civis e a Organização Mundial da Saúde. A Organização das Nações Unidas oficialmente contabilizou 1.940 ataques ao sistema de saúde ucraniano. O link será fornecido para verificar esses números, como no caso do bombardeio do maior hospital da Ucrânia. Para crianças com câncer do país, que está localizado em Kiev, e isso foi durante o mês de julho. Além disso, 3.000 escolas foram impactadas. Sempre de acordo com os números oficiais da Organização das Nações Unidas, e a rede elétrica teria sido danificada em pelo menos 80%, e você também tem muitas infraestruturas, como as pontes que são alvo, embora geralmente sejam reparadas relativamente rápido, com meios desviados que são rapidamente implementados, e para os 3% de ataques russos contra alvos militares, sites militares legítimos, nesse caso. Podemos mencionar em particular a Escola Militar de Poltava, que foi bombardeada no momento em que os ucranianos organizavam uma cerimônia e tiveram a infeliz ideia de anunciar essa cerimônia na internet. Lá, dezenas de mortes foram confirmadas. Mas, em geral, os russos visam muito menos essas infraestruturas militares, como os aeroportos do país, os aeroportos militares que ainda funcionam hoje, de onde os aviões de combate ucranianos decolam e realizam dezenas de missões todos os dias e que continuam operacionais, enquanto é verdade que os ucranianos também se adaptaram. Eles têm mais estoques de munições gigantescas que foram espalhadas em centenas de pequenos depósitos temporários, o que impede a Rússia de obter sucessos massivos. A proporção de mísseis interceptados pela Ucrânia é relativamente estável. No entanto, vemos um pequeno aumento em relação aos drones kamikaze Shahed a partir de julho, e talvez seja justamente a primeira consequência visível da chegada dos famosos F-16 no exército ucraniano em julho. E, por exemplo, durante o ataque de 26 de agosto, a Rússia lançou nada menos que 226 mísseis e drones, com 35, que conseguiram passar pela defesa ucraniana para chegar aos seus objetivos com os danos que conhecemos. Portanto, ao contrário do método russo, temos todas as semanas golpes de efeito ucranianos que acabam tendo um efeito estratégico global, por exemplo, com a destruição de 3 grandes depósitos de munições em 3 dias nos últimos dias de setembro, incluindo o maior desde o início da guerra que ocorreu em Adfer, em 18 de setembro, e cuja explosão causou um terremoto de magnitude 2,8 na escala Richter. Dias depois, em Tikhoretsky, no dia 20 de setembro, fábricas de armas são destruídas a mais de 2.500 quilômetros da Ucrânia, como a fábrica de tanques em Omsk, bases aéreas com destruição comprovada de caças Sukhoi 34 em Morozovsk, instalações de manutenção aeronáutica no aeroporto de Borisogledsk e ataques a navios como o submarino Rostov, que foi afundado, ou no último navio capaz de transportar combustível no Mar de Azov, forçando a Rússia a reiniciar os comboios de combustível na ponte da Crimeia, cuja estrutura é frágil para cargas pesadas desde o incêndio no final de 2022. Em todo caso, os russos não têm escolha. Então, os ucranianos também atacam o potencial de refino de petróleo da Rússia e o país teria perdido 34% de sua capacidade de refino pré-guerra, sendo 14% apenas no mês de agosto, a tal ponto que a estratégia ucraniana agora se volta para o alvo dos depósitos de combustível, como o de Proletarsk, onde mais de 30 reservatórios foram destruídos, ou com tiros bem-sucedidos até outra, que fica a 1.800 quilômetros de distância da fronteira ucraniana, bem como na região de Leningrado, supostamente muito bem defendida, e então tudo isso são mais falhas da defesa aérea russa, que era supostamente ultra-densa e a melhor do mundo. Obviamente, o fato de os hubs petrolíferos russos estarem cada vez mais distantes e cada vez mais atacados, torna a logística russa cada vez mais difícil, com caminhões que precisam percorrer distâncias cada vez maiores. Contudo, os ataques visam principalmente afetar as capacidades da Rússia de financiar a guerra. Em qualquer caso, os dois países continuarão a aumentar seu poder no campo do bombardeio à distância. Para a Rússia, o objetivo será fazer a produção elétrica e os meios de sobrevivência dos ucranianos entrarem em colapso. E para a Ucrânia, o objetivo será reduzir o potencial militar russo e a capacidade de financiamento da guerra. O único novo equipamento notável nesta área é o drone kamikaze a jato ucraniano Palanitsia, que voa a mais de 500 km por hora a uma distância de 700 km e que aparentemente foi responsável pelo ataque ao depósito de Tver. Como se pode ouvir neste vídeo, reconhece-se o som de um jato. Do lado russo não é novidade,
mas eles poderão recuperar centenas de mísseis balísticos iranianos. E a grande dificuldade é que os ucranianos não têm os sistemas necessários para interceptá-los. Ao contrário dos mísseis de cruzeiro, que são interceptados em mais de 90%, os mísseis balísticos só podem ser interceptados pelos sistemas Patriot, Mamba e Saúde fornecidos pela França e Itália. Infelizmente, há menos de 5 desses sistemas disponíveis em todo o país. Vamos para o ponto sobre as questões materiais e as perspectivas dos equipamentos para os dois exércitos com a Rússia, que agora emprega 3,5 milhões de trabalhadores para a produção de armas, o que representa 20% de toda a produção manufatureira do país, com um esforço de guerra que agora representa 1/3 do orçamento da Rússia. A Rússia e seus aliados produzem 3 milhões de projéteis anualmente, enquanto a Ucrânia receberia apenas 1,3 milhão de seus aliados. Mas a situação poderia melhorar, principalmente com o aumento do poder europeu, cujos resultados finalmente estamos vendo. Os Estados Unidos da América devem fornecer sozinhos 1.200.000 de projéteis para a Ucrânia em 2025, enquanto a Europa deve fornecer 1 milhão adicional. Assim como o Egito, o Azerbaijão e a Coreia, que continuarão a fornecer mais. A Rússia também aumentará sua potência. A meta é produzir 5 milhões de projéteis no próximo ano. Mas como ela precisa disparar quase 3 vezes mais projéteis para obter os mesmos resultados? Bem, seu aumento de poder não é tão rápido quanto o aumento de poder do lado dos ucranianos no campo dos blindados. A Rússia também aumentou significativamente sua produção, anunciando fabricar ou retirar dos depósitos entre 100 e 120 tanques por mês, mas mesmo este anúncio oficial da propaganda russa é menor do que as perdas mensais comprovadas observadas no campo. Portanto, estruturalmente, o exército russo possui cada vez menos tanques operacionais em seu exército e, aliás, essa é a tendência. Analistas dizem que a Ucrânia teria ultrapassado a Rússia em número de tanques disponíveis, entre os capturados no início da guerra e os fornecidos por aliados, apesar das perdas, que são menores, principalmente porque a Ucrânia está mais na defensiva. Por outro lado, para os outros blindados, análise de imagens de satélite indica que haverá estoques até início do segundo semestre de 2025. Mesmo que a recuperação deles pareça cada vez mais difícil, o que também explica a redução do seu número na frente de batalha, mas então, em geral, o que precisamos lembrar? Os ucranianos realmente perdem menos veículos blindados. Mas eles também têm muito menos originalmente. Felizmente para eles, as entregas são aparentemente superiores às perdas que são comprovadas na imagem dos 300 tanques prometidos que ainda devem chegar. E que ainda não foram entregues, além de novos países que começam a apoiar a Ucrânia, como o Catar e o Iraque, fornecendo obuseiros e peças de artilharia, da defesa aérea, da Argentina ou da Jordânia, que agora chega em massa, blindados que vêm dos Emirados Árabes Unidos, munições que vêm da Sérvia, tanques kuwaitianos, o que é obviamente uma vitória diplomática gigantesca para a Ucrânia e um fracasso para a Rússia, e ver principalmente todos os países árabes que estão gradualmente se voltando a favor da Ucrânia nesta guerra. No campo dos meios aéreos, temos cada vez mais relatórios que vêm dos próprios russos que se queixam da diminuição do número de drones de observação de que dispõem, e isso é uma evolução que provavelmente está ligada ao método que foi desenvolvido pelos ucranianos que abatem os drones russos com seus drones Kamikaze FPV, e temos quase um caso comprovado por dia há vários meses agora graças a este método. Eu te encaminho para o vídeo em que analisamos essa técnica. Do lado ucraniano, não há aumento no volume ou capacidade dos drones, apesar do aumento na produção, pois também registram perdas. Por outro lado, o enfraquecimento da guerra eletrônica russa torna os drones mais eficazes, com melhor capacidade de observação. Portanto, o volume constante permite ter uma eficácia melhor do que no passado. Sobre as inovações no Mar Negro, temos apenas o drone naval ucraniano encalhado. No topo, identificamos um míssil antiaéreo R-73, o que pode explicar alguns relatos de helicópteros russos abatidos que não foram confirmados por falta de provas visuais. Nada especial do lado russo, são os F-16 que chegaram, e não devemos esperar ações estratégicas deles até o final do ano, pois serão reforçados pelos Mirage 2005, o que é uma novidade. Haverá dezenas deles e estão sendo aprimorados para realizar missões de bombardeio, além da defesa aérea, diferente de quando integravam a Força Aérea Francesa. Então, também podemos imaginar outras melhorias, por que não um radar de maior alcance e a integração de mísseis RR, que também teriam um alcance superior.
Em geral, como você pode ver, não temos realmente a eficácia de um novo equipamento que terá chegado. Os russos, seus grandes anúncios não deram resultado. O equipamento sublime anunciado e suas grandes inovações não permitiram avanços reais no campo. E então, em termos de comunicação, eles tentam divulgar muito outros grandes eventos que não estão diretamente relacionados à Ucrânia. Por exemplo, eles deveriam organizar o Can 24, que era o maior exercício naval russo desde o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, com 490 navios que haviam sido anunciados. Especialistas em inteligência de fontes abertas contaram apenas 74 navios envolvidos nas paradas, correspondendo a somente 15% dos anúncios, após somar todas as imagens registradas. E é a mesma coisa no nuclear. Há muitas gesticulações, há muitas demonstrações do potencial nuclear russo que ninguém contesta de qualquer maneira. Mas isso não tem absolutamente nenhum interesse na frente. E vamos destacar o fracasso do teste do futuro míssil nuclear Sarmat, que ocorreu em 21 de setembro, que apenas criou uma cratera de 55 metros de diâmetro no chão, porque aparentemente o Sarmat explodiu antes de decolar dentro de seu silo. Uma pequena palavra sobre a ajuda que vocês deram com veículos blindados de evacuação, ambulâncias ou geradores industriais que puderam ser oferecidos a comunidades e ao hospital de Kharkiv. E isso é 100% graças às coletas civis que vocês podem realizar, e eu os parabenizo pelo número e pelos valores que foram coletados. Quanto à ajuda militar, vocês ofereceram equipamentos de proteção individual, binóculos de visão noturna, drones térmicos, que eu pude entregar pessoalmente, por exemplo, aqui, com Frank, houve veículos como este, que foi fornecido à equipe Flash, bem como equipamentos elétricos que são indispensáveis para operar os equipamentos nas trincheiras e bloqueadores portáteis para as equipes como aqui com Kani na versão mochila ou aqui com Arsene, o médico de Lille, que pôde ter proteção em sua ambulância militar, o que permite bloquear os drones kamikazes que chegam neles, e também temos um container médico chamado Stabnet, que foi implantado muito perto da frente, e eu vou oferecer um vídeo dedicado em breve. E isso realmente salva vidas. Então eu deixo os links para as duas coletas, uma para os militares, uma para os civis. Aqui é para os civis, é humanitária e é elegível para reduções de impostos se você pagar. A outra não é. O caso agora, vamos fazer o balanço para traçar as perspectivas sobre o que pode acontecer nos próximos meses. Primeiro vemos que a frente se move muito pouco. A Rússia avança um pouco mais do que no passado, mas ainda não é suficiente para fazer o dispositivo ucraniano desmoronar, e enquanto a Ucrânia for apoiada, é claro que essa frente não se moverá, e então a questão é a sustentabilidade da guerra, para ambos os lados. As famosas avanços russos em Pokrovsk ou em Vuhledar não devemos negligenciá-los, eles são graves, eles são difíceis, mas não é isso que vai fazer a totalidade da Ucrânia desmoronar estruturalmente, e não é isso que vai permitir à Rússia invadir o Donbass este ano, por exemplo. Ao contrário do que é mostrado na propaganda russa, e mando um olá para os trolls que comentam bastante, melhorando o ranqueamento deste vídeo. Portanto, a questão permanece exatamente a mesma. É o equilíbrio entre os dois campos e a questão do desgaste. Eu disse muitas vezes que os russos são aqueles que têm uma perspectiva que é a pior, porque sim, se a situação permanecer a mesma, é a Rússia que terá que renunciar primeiro aos seus objetivos, já que a Ucrânia repõe suas perdas e até vê um aumento de poder em muitas áreas com a nova ajuda que chega e a chegada de caças, que não era o caso no passado, enquanto a Rússia recorre a reservas e equipamentos cada vez mais antigos e menos eficazes, então seu potencial operacional diminui com o tempo. Mas esse equilíbrio e essas perspectivas só são possíveis sob a condição de ter um apoio estável e contínuo dos aliados da Ucrânia, e isso é uma verdadeira questão. A Ucrânia sempre será ajudada da mesma maneira por seus aliados, que obviamente têm os meios para fazer isso hoje, mas que não necessariamente decidem acelerar seu apoio. Também deve ser destacado que sucessos como o da ofensiva na região de Kursk é um sucesso tático, é um sucesso estratégico, já que a Ucrânia retirou muita pressão que tinha em toda a frente, porque a Rússia teve que redirecionar parte de seus homens. Mas politicamente sim, isso colocará uma espada sobre os russos no caso de futuras negociações, por exemplo, as negociações que devem ocorrer em novembro, mas em geral isso também pode dar uma falsa impressão de que a Ucrânia tem uma capacidade ofensiva que seria correta,
o que absolutamente não é o caso, já que a Ucrânia não tem a menor chance de libertar seu território pelas armas com o equipamento que lhe é fornecido hoje, e tudo isso é por causa de um apoio que é muito fraco e da falta de coragem política dos países que apoiam a Ucrânia e que teriam os meios para fazer muito mais. E é precisamente aí que reside a dificuldade. A impressão de que a Ucrânia está resistindo ou lançando ofensivas eficazes não necessariamente faz os Estados Unidos da América aumentarem o apoio à Ucrânia quando isso é indispensável, mesmo que seja para alcançar o fim do conflito mais rapidamente e obter a paz em vez de ver os dois países se esgotarem. E então existem duas alavancas para isso, para obter essa paz. O primeiro é que os Estados Unidos da América possam recorrer às suas enormes reservas que, por exemplo, só usaram 1% para os tanques ou alguns pequenos percentuais para outros veículos blindados. E claro, estamos falando apenas de recorrer às reservas e não ao material que é realmente usado pelo exército americano. E a segunda alavanca, que também não requer nenhum material adicional, é simplesmente permitir que a Ucrânia use corretamente o material que lhes foi fornecido no território russo, de onde são lançados mísseis para bombardear seu território, onde estão localizados aeroportos de onde decolam helicópteros e aviões de combate com estoques de munição, com muitas coisas que poderiam ser atingidas até uma distância de 300 quilômetros. Os pequenos drones ucranianos têm alcance maior, mas seu poder de penetração e explosão é insuficiente para obter os mesmos resultados. E é por isso que é necessário uma combinação de mísseis fornecidos por seus aliados e drones que ela é capaz de usar e produzir ela mesma. E o mais paradoxal é que essa situação oferece à Rússia uma total impunidade em seus ataques. Portanto, há a França e a Grã-Bretanha que, por exemplo, disseram que a Ucrânia tinha o direito de usar seus mísseis de cruzeiro Scalp e Storm Shadow nos territórios russos. Alguns componentes americanos, como ópticas, estão presentes nos mísseis franceses Scalp, o que significa que são os americanos que podem proibir os franceses de autorizar os ucranianos a usar seu armamento. Isso representa uma perda dramática da soberania nacional. Esses dois componentes permitem aos Estados Unidos da América nos bloquearem nossas escolhas estratégicas para defender a Ucrânia, a Europa e nosso continente. Isso é catastrófico para a nossa soberania. É crucial evoluirmos nessa área para sermos totalmente hit-hard-free e independentes dos americanos. Portanto, a proposta ucraniana, ela é muito simples, para mim é muito lógica. Ou seja, eles simplesmente querem restabelecer a paridade. Portanto, não é uma escalada, apenas um acompanhamento das ações russas. Se os russos atiram 100 mísseis, eles também querem receber 100 mísseis do lado deles. Se a Rússia se permite violar os tratados ao recuperar armas de longo alcance de origem iraniana, como Lavrov se gaba diretamente, então nós também devemos fornecer a eles mísseis que não são limitados. E, acima de tudo, devemos oferecer perspectivas à Ucrânia nas quais ela vai ganhar. Se dissermos à Ucrânia que receberá 1000 tanques e centenas de aviões de caça por ano, somente assim a Rússia e Putin desistirão, quando tiverem certeza de que não há chance de conquistar nem mesmo o Donbass. Não estou dizendo que a Ucrânia será totalmente libertada de seus territórios. Não sei se os russos se retirarão voluntariamente. Realmente não acredito nisso. Mas, de qualquer forma, a Rússia precisa saber que não pode vencer. E é dessa maneira que evitaremos uma extensão do conflito nos países vizinhos. Seja a Geórgia, sejam os países bálticos, seja a Moldávia, todos esses países que simplesmente querem ser protegidos porque sabem que eles estão ameaçados se, por acaso, infelizmente, a Ucrânia não fosse capaz de resistir à Rússia. Para a produção deste vídeo, agradeço obviamente a Kenza, que trabalha comigo, bem como a Gaetan e Dorian, que escrevem ótimos artigos na Air e Cosmos, e que também uso para a produção desses vídeos, mas também a minha incrível comunidade no meu Discord, que trabalha, que fazem fontes, que fazem levantamentos de situações, que participam na redação desses pontos de situação. Obrigado a vocês, vocês são muitos, vocês são invisíveis, mas sem eles isso não seria possível. Espero que tenham gostado deste vídeo e vejo vocês em breve.